Olá, irei apresentar a pesquisa Resistência do Anapurumu Ipurá na região do Baixo Parnaíba no período da colonização, século XVII. Meu nome é Felipe Caldas Ramos, sou discente do curso de Ciências Humanas e Sociologia na UFMA de São Bernardo e fui bolsista PIBIC-FAPEMA e tive como orientadora a professora e doutora Ana Carolina Amorim Oliveira. A presente pesquisa se insere no campo de estudos História Indígena, que teve significativas contribuições do João Manuel Monteiro e da Manuela Carneiro da Cunha. A partir disso, revisitou-se a história oficial, entre aspas, através da ótica dos povos nativos, explorando suas alianças, inimizades, guerras, fugas e estratégias, o que, por sua vez, viabilizou a construção de uma outra história onde os indígenas são sujeitos ativos. Para a análise, utilizou-se a categoria resistência do Eduardo Viveiros de Castro, na qual ele vai dizer que os povos originários são um exemplo de resistência secular. Objetivo geral: resistência dos Anapurumu-Ipurá na região do Baixo Parnaíba no período da colonização, século XVII. Objetivos específicos: compreender a relação entre o povo Anapurumu-Ipurá com outros povos originários diante das frentes de expansão no período da colonização da região do Baixo Parnaíba maranhense. Identificar as relações estratégicas do povo Anapurumu-Ipurá durante o período da colonização e mapear as estratégias de resistência do povo Anapurumu-Ipurá em relação aos avanços da coroa portuguesa durante o período da colonização. Como percurso metodológico, utilizou-se pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Apresentaremos agora alguns resultados obtidos com a pesquisa. No século XVII, foram observadas alianças, inimizades e guerras entre os povos indígenas e os colonizadores. É importante ressaltar que o pesquisador se deparou com algumas limitações ao longo da pesquisa. Uma delas diz respeito às poucas referências sobre os Anapurumu-Ipurá no século XVII. Diante disso, para complementar a pesquisa e a análise, foram analisadas referências sobre os mesmos no século XVIII. Identificou que os Anapurumu-Ipurá já estavam acessando a legislação indigenista. Um exemplo delas trata-se de uma carta de resposta do rei de Lisboa a uma petição dos próprios Anapurumu-Ipurá, na qual eles solicitaram um missionário e toda ajuda e favor para conduzir todos os seus parentes que queriam descer para o distrito da cidade de São Luís. Ainda no século XVIII foram declaradas guerras justas, entre aspas, contra os povos indígenas durante a primeira metade do século XVIII. Essas guerras elas foram declaradas em razão dos ataques desses povos às populações que estavam sendo construídas em seus territórios, representando assim mais uma forma de resistência desses povos. Mas não temos acesso às traduções das cartas que descrevem a sequência desses ataques. Portanto, nos baseamos nas dissertações de Vinícius Siqueira de Mello e Fernanda Aires Bombardi para análise. Realizamos duas pesquisas de campo. Uma nos dias 3 e 4 de novembro de 2022, na qual os pesquisadores conheceram alguns povoados de Brejo Maranhão, a saber, os povoados Olaria, Igaipe e Boca da Mata, com o intuito de conversar com alguns moradores destes povoados, e a segunda, entre os dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2023, foi realizada mais uma incursão de campo no município de Brejo Maranhão. Durante essa visita foi possível participar do primeiro encontro do Igaipe Memórias, Lutas e Pertencimento na comunidade de Igaipe, organizada pelo Movimento de Retomada do Levante do povo Anapurumu-Ipurá e pelo CIMI, com apoio do GAEP. Ao longo da pesquisa, foi possível entender algumas formas de resistências utilizadas pelos indígenas Anapurumu-Ipurá na região do Baixo Parnaíba durante o período da colonização. Aqui estão algumas das minhas referências. Obrigado.